espada! Regras do Karatê Shotokan, WKF. 1. Kata, a linguagem do movimento. No tatame azul, iluminado por um feixe de luz, está o competidor. Ele não fala, ele não precisa falar. O árbitro anuncia Hajime e então começa a arte. O que é o kata na WKF? Kata é uma coreografia tradicional de combate, um duelo contra inimigos invisíveis, mas na WKF ele deixa de ser apenas tradição, vira performance técnica, força controlada e expressão máxima de estilo. Como funciona a nota? A WKF avalia o kata em dois grandes pilares, sendo o primeiro performance técnica, que representa 70% dos dois pilares. A performance técnica é composta basicamente pelo esqueleto do kata, a precisão dos movimentos, a estabilidade dos movimentos, as posições corretas, kime, a explosão final de força, respiração, transições suaves e autenticidade no estilo Shotokan. Já o segundo pilar é a performance atlética, que representa 30% dos pilares, que é composto pelo espírito, que é a velocidade dos movimentos, a explosão dos movimentos, o ritmo, a intensidade, a concentração e a presença cênica. Como é a disputa? Nos torneios modernos, todos se apresentam um por vez. Não importa se é homem ou mulher, júnior ou veterano, cada atleta pisa no tatame sozinho, sabendo que tem apenas um kata para impressionar. A decisão. Após a performance, o silêncio volta, a respiração do atleta pesa no ar e então surgem as notas digitais, como fragmentos de destino, até aparecer quem avança, quem cai e quem segue em direção ao ouro. Comitê. A batalha é real. Luzes fortes, dois atletas se encaram, o tatame vira campo de batalha e o árbitro ergue a mão. Shobu Hajime! E a luta começa. O que é comitê na WKF? Comitê é o combate esportivo rápido e preciso. Diferente das versões antigas do Shotokan, aqui não há contato pleno. O objetivo é marcar pontos com técnica, controle e velocidade. A regra é simples: pontos limpos, velocidade extrema e controle absoluto. Categoria de pontos. Cada golpe tem um valor e isso define o ritmo da luta. Yuko vale 1 ponto. São técnicas simples e diretas, como socos no tronco e socos no rosto. O Azari valem 2 pontos. São movimentos mais avançados, como chutes no tronco. E também Ippon, que vale 3 pontos. Os mais impactantes são os chutes na cabeça e golpes em adversário caído. A arena. O combate ocorre num tatame quadrado. Cada passo, cada recuo, cada esquiva conta. Recuar demais? Penalidade. Golpear sem controle? Penalidade. Contato excessivo? Penalidade. A WKF quer velocidade e técnica, não brutalidade. Como se vence? Existem 3 caminhos para a vitória. 1. Por pontos. Quem fizer mais pontos até o final do tempo ganha. 2. Por diferença de 8 pontos, chamado superioridade técnica. E 3. Por Hansoku, quando o oponente perde por excesso de faltas. Os pênaltis, categorias de faltas. Categoria 1. Faltas técnicas. Excesso de contato, golpes perigosos e ataques proibidos. Categoria 2. Conduta. Fugir da luta, segurar, simular contato para enganar os árbitros e falar, provocar ou agir de forma antidesportiva. Cada penalidade empurra o atleta para mais perto da derrota. Conclusão: o espírito WKF. O Karatê Shotokan na WKF é dividido em 2 mundos. Kata, que é uma poesia em movimento, um ritual, uma conversa entre tradição e perfeição técnica. E Kumite, que é a velocidade, que se trata de precisão, estratégia e uma batalha onde o vencedor não é o mais forte, mas o mais inteligente, rápido e preciso. Juntos, Kata e Kumite formam a essência cinematográfica do Karatê moderno. Disciplina, espírito e artes colocado à prova sobre o brilho das luzes de competição. Os estilos do Karatê e sua origem. O Karatê é uma arte marcial japonesa que significa mãos vazias e surgiu como um sistema de defesa pessoal, sem uso de armas. Suas raízes vêm da ilha de Okinawa, no Japão, onde séculos atrás os habitantes desenvolveram técnicas de combate, misturando influências de artes marciais chinesas com métodos locais de defesa. Com o tempo,
Mestres diferentes criaram variações e métodos próprios de ensino, o que deu origem aos principais estilos de karatê conhecidos hoje. Cada estilo tem sua filosofia, postura e forma de executar os movimentos, mas todos compartilham os mesmos princípios: disciplina, respeito e autodesenvolvimento. Shotokan, o caminho da força e da disciplina. O Shotokan é um dos estilos mais conhecidos e praticados no mundo. Foi criado pelo mestre Genshin Funakoshi, considerado o pai do karatê moderno. O nome Shotokan vem do pseudônimo literário de Funakoshi. Shoto, que significa ondas de pinheiro, e kan, que significa casa ou salão. Assim, Shotokan quer dizer a casa de Shoto. Funakoshi levou o karatê de Okinawa para o Japão continental em 1922. Adaptando a arte para enfatizar o caráter e o respeito à formação pessoal. O estilo Shotokan é caracterizado por movimentos longos e fortes, com bases firmes, técnicas diretas e poderosas, buscando a eficiência e precisão. Foco no equilíbrio entre o corpo e a mente, com ênfase em kata, kirin e kunuchi. Goju Ryu, o estilo do suave e do forte. Seu criador combina técnicas duras e suaves, inspiradas em estilos chineses de Kung Fu. É um estilo que valoriza a respiração, o controle interno e fluidez, com ênfase em defesas circulares e contra-ataques poderosos. Shito-Ryu, o estilo da harmonia e da técnica. Fundado por Ken Wamabuni, Shito-Ryu surgiu da fusão entre dois grandes mestres, Itozu e Higaonna. O nome vem da junção de dois ideogramas, Shi e To, homenageando seus mestres. Esse estilo é conhecido por ter um número enorme de katas, unindo velocidade, fluidez e técnica refinada. É muito completo e técnico, com equilíbrio entre força e suavidade. O Ado-Ryu, o caminho da harmonia. Criado por Hinori Otsuka, o Ado-Ryu combina o karatê com movimentos do jiu-jitsu japonês tradicional. Seu nome significa caminho da paz. É um estilo que valoriza a evasão, o redirecionamento de ataques e o uso mínimo de força necessária, com foco na harmonia entre defesa e ataque. A importância dos estilos. Apesar das diferenças, todos os estilos do karatê compartilham o mesmo objetivo: formar o caráter e fortalecer o espírito. Cada um deles é uma forma diferente de expressar os princípios universais da arte: respeito, humildade, autocontrole e perseverança. O praticante deve entender que o verdadeiro karatê não está apenas na técnica, mas no modo como ele molda a mente e o coração. No Karatê Shotokan, as faixas representam o progresso do praticante, tanto o aspecto técnico quanto o espiritual. Cada cor simboliza uma etapa do amadurecimento, desde o início do aprendizado até a maestria. O avanço é conquistado por meio de disciplina, prática e constante evolução pessoal. Faixa branca, o início, sexto kyu. A faixa branca simboliza a pureza e o começo. O aluno ainda não possui o conhecimento técnico, mas carrega o desejo de aprender. O ponto de partida, onde se aprende bases, postura, respeito, disciplina e os primeiros golpes e defesas. Faixa amarela, iluminação. Quinto kyu. A cor amarela representa a luz do sol que quer começar a surgir. O aluno começa a compreender os fundamentos do karatê e a desenvolver coordenação e consistência corporal. É uma fase de descoberta, onde o praticante desperta o verdadeiro valor do caminho do aprendizado. Faixa vermelha. Energia e determinação. Quarto kyu. A faixa vermelha simboliza a energia, a força e a paixão do jovem aluno. O praticante já executa técnicas com mais confiança e disciplina, demonstrando empenho e um espírito combativo. Essa etapa reforça o controle emocional e o respeito para a força que se desenvolve. Faixa laranja. Desenvolvimento. Terceiro kyu. O laranja indica o amadurecimento do aprendizado. Assim como o sol, em seu auge, o karateka mostra equilíbrio entre técnica e atitude. Começa a entender o significado mais profundo do karatê, aplicando com força, controle e precisão. Faixa verde. Crescimento. Segundo kyu. A cor verde representa o crescimento e a firmeza, como uma planta que cria raízes fortes. O aluno já possui base técnica e começa a aperfeiçoar o Kyon, movimentos básicos, o kata, formas, e o kumite, luta. Surge mais autoconfiança e responsabilidade. Faixa roxa, maturidade, técnica primeira do Kyu. A faixa roxa marca a transição para o nível avançado. O karateka já domina fundamentos e demonstra controle físico e mental. É o estágio em que o praticante começa a lapidar detalhes e refinar a técnica, preparando-se para a faixa marrom. Faixa marrom, preparação para a maestria, do primeiro ao terceiro kyu.
A faixa marrom simboliza maturidade, estabilidade e a prontidão. O aluno já possui domínio técnico, mental e emocional. É o momento para consolidar o aprendizado e preparar o espírito para o desafio maior, a faixa preta. Aqui, o praticante deve demonstrar paciência, humildade e constância. Faixa preta, maestria e novo começo. Dan. A faixa preta não significa o fim, e sim o início de um novo ciclo. O preto contém todas as cores anteriores, simbolizando o acúmulo de conhecimento e experiência. O karateka se torna um verdadeiro estudante do karatê, alguém que entende que o aprendizado é infinito. A partir dela vem os graus dans, que representam o refinamento contínuo da técnica, mente e espírito. Como o karatê ajuda no desenvolvimento físico? O karatê é uma arte marcial completa, que trabalha o corpo de forma equilibrada e funcional, por meio dos treinos de técnicas, katas, formas e kumite, luta. O praticante desenvolve força, agilidade, resistência e coordenação motora, além de melhorar a saúde geral do organismo. Primeiro, melhora da força e da resistência. Os treinos de karatê envolvem golpes repetidos, posturas firmes e movimentos explosivos, que fortalecem músculos de todo o corpo, especialmente pernas, abdômen, costas e braços. Com o tempo, o praticante ganha mais força física e resistência muscular, sendo capaz de manter o desempenho por mais tempo, sem se cansar facilmente. 2. Aumento do condicionamento físico. As aulas são intensas e dinâmicas, combinando exercícios aeróbicos e anaeróbicos. Isso melhora o condicionamento cardiovascular e respiratório, fazendo o coração e os pulmões trabalharem melhor. Quem treina karatê regularmente percebe mais energia, disposição e fôlego no dia a dia. 3. Coordenação motora e equilíbrio. Os movimentos precisos do karatê exigem controle total do corpo, o que desenvolve a coordenação motora fina e global. Além disso, as posturas firmes e os giros ajudam a melhorar o equilíbrio e a consciência corporal, algo fundamental para desempenho físico e para a prevenção de quedas e lesões. 4. Flexibilidade e agilidade. Durante o treino, o karateka realiza alongamentos constantes e movimentos amplos, como chutes, esquivas e deslocamentos. Com isso, o corpo se torna mais flexível e ágil, ganhando mobilidade nas articulações e leveza nos movimentos. 5. Controle do peso e saúde geral. Por ser uma atividade completa, o karatê queima muitas calorias, auxilia na manutenção do peso ideal e contribui para o bom funcionamento do metabolismo. Além disso, reduz o estresse, melhora o sono e fortalece o sistema imunológico, ajudando a manter o corpo saudável. Conclusão: praticar karatê é muito mais que aprender a lutar, é cuidar do corpo e da mente ao mesmo tempo. Através da disciplina dos treinos, o karateka conquista força, resistência, equilíbrio e saúde, desenvolvendo um corpo preparado para os desafios da vida. Como ensinam os mestres, treinar o corpo é fortalecer o espírito. O karatê é como caminho de disciplina, respeito e superação. O karatê é mais do que uma arte marcial, é um caminho de autoconhecimento. Ensina disciplina para persistir, respeito para conviver e superação para vencer seus limites. Cada treino fortalece o corpo e a mente, mostrando que o valor maior não está na faixa conquistada, mas no caráter formado e na determinação de seguir lutando pelos próprios sonhos. Eu tô aqui com o Sensei Bruno e a gente vai fazer algumas perguntas para ele. Quando iniciou a sua história no Karatê? Bom, o Karatê começou, eu tinha mais ou menos uns 12 anos, eu jogava futebol, mas eu era muito briguento. E aí eu precisava canalizar isso dentro de alguma coisa que tivesse disciplina. Entrei no Karatê, mas só por entrar não sabia que eu ia trilhar um caminho vitorioso, um caminho que eu tenho hoje. Foi algo que não imaginava. Entrei apenas para parar de brigar e gerou esses frutos que eu tenho hoje. Há quanto tempo você atua no esporte? No Karatê, 24 anos. 24 anos que eu pratico. Qual foi o melhor momento como atleta, seu melhor momento como atleta de Karatê? Vou dizer que foi esse ano. Esse ano porque eu já tive várias possibilidades de disputar campeonatos. Já ganhei alguns campeonatos importantes, mas esse ano eu participei novamente de um campeonato mundial, que foi na Espanha agora em setembro. A seletiva eu participei com dengue, eu estava doente, eu estava ruim, eu não tinha nem ideia que eu ia conseguir lutar, eu consegui me classificar. Eu tinha voltado de um bom tempo sem participar de competição, então foi uma volta que eu não esperava, de um jeito que eu não esperava, e aí esse campeonato mundial a gente conseguiu trazer uma medalha de bronze para o Brasil. Então eu acho que esse mundial, esse ano, foi o ano mais importante, eu acho, desses 24 anos. Quais são os benefícios que o Karatê pode proporcionar para o praticante? Bom, o
O karatê ele trabalha diversas partes do nosso corpo, né? E o principal que a gente leva para a vida é a parte cognitiva, a parte motora, fora a disciplina, respeito, caráter, tudo isso que a gente coloca no dia a dia fora do tatame, né? Então isso antes de você aplicar golpes, eu acho que esse é o fundamental, que é o caráter, a disciplina e o respeito que nós temos que ter. E quais você acha que são as dificuldades que um karateca pode passar aqui no Brasil? No Brasil, não digo, mas eu digo num geral, num todo. O karatê em si ele não é tão divulgado, né? Então não é uma arte marcial que você vai encontrar em qualquer outro lugar, igual a força que tem no futebol, por exemplo. Então esse preconceito que tem com a arte individual, com o karatê, isso já é a maior dificuldade que a gente tem. Então a gente vai participar de campeonato, você não tem apoio, você não tem patrocínio, você não tem pessoas que acreditam e incentivam. São minorias, mas tem pessoas que acreditam no potencial que o karatê tem. Qual você acha que foi o maior aprendizado que você adquiriu desde que você começou a fazer o karatê? O autocontrole. O autocontrole para tudo. É essencial, né? Na vida a gente passa por várias provações, por várias situações que se a gente não tiver autocontrole, não tiver cabeça, não tiver ali um momento de parar e respirar, isso pode prejudicar, tanto numa escola, na prova, tanto no trabalho, no trânsito. Então, o autocontrole é o caminho para que a gente consiga trilhar um caminho perfeito. Legal, obrigada.